Olá, eu sou Sidney Miranda, sejam bem-vindos à Via Cultural Mix. Essa é a aula 2 de fotografia e nós falaremos um pouco sobre a fotografia analógica e a pinhole. Sobre fundo verde, uma barra de pesquisa com a pergunta: como você define arte? Alguém pincela um quadro colorido. Arte é dar cor à vida? Mulher negra dança. Arte é expressar-se? Homem dança break. Arte é movimento? Alguém fotografa uma cidade com um celular. Arte é registrar momentos? Tinta vermelha se mistura a pinceladas azuis curvas. E se juntarmos tudo em um mix? Logotipos: Via Cultural, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, São Paulo, Governo do Estado. Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix, um mix de arte e cultura para você. Pessoas ministram videoaulas, conteúdos semanais 100% gratuitos, programação online e presencial, vista aérea de prédios, ocupando a cidade de São Paulo. Nuvens coloridas se expandem e se mesclam. Via Cultural Mix, experimente arte com a gente. Bom, um ponto muito importante que a gente falou na aula passada foi do surgimento da palavra fotografia. Sidney é pardo, tem cabelo longo, cacheado e preto e bigode. Usa camisa então, cinza. A gente tá falando de uma escrita. Ele está sentado diante de uma parede azul com um quadro de moldura dourada e pintura de uma praia. É entender que essa luz vai ser o que vai guiar a fotografia, porque sem a luz não existe fotografia. É ela que vai orientar esse registro, né? Assim como não existe uma fotografia sem ter o que fotografar, diferente de uma pintura, por exemplo, que eu posso fazer uma pintura de acordo com a minha imaginação e tudo mais. Uma fotografia não existe sem ter o que fotografar. Tanto que, se a gente for pensar em fotografar uma parede branca, sem nenhuma informação de textura, muito provavelmente a câmera não vai conseguir focar naquela imagem. Isso é muito importante para a gente entender essa relação do objeto e o surgimento também da fotografia ainda, né? Um ponto muito importante dentro disso é a questão da exposição. A exposição é um termo que a gente usa para falar sobre esse momento em que aquele sensor ou aquela ferramenta que foi emulsionada para fazer esse registro vai receber essa luz. É essa exposição de luz que vai direcionar esse registro fotográfico. O que o Daguerre e o Niepce fizeram lá naquele momento que a gente está falando da aula passada, que foi esse controle de luz, né? Entender como que essa exposição funcionava. Porque se a gente faz uma foto e deixa muita luz entrar, quer dizer que essa foto não vai registrar nada. Enquanto se a gente deixa pouquíssima luz entrar, também não vai registrar nada. Então, todo esse equilíbrio que eles vão criar através do momento e entender quanta luz entra, em qual tempo essa luz vai entrar, vai determinar também esse registro fotográfico por esse momento. Um ponto muito importante com a chegada da fotografia é entender que a gente vai agora tratar de uma imagem monocular, que, ao contrário da pintura, em que ela vai se fazendo ao longo do tempo, em que a gente usa, geralmente, os nossos dois olhos para fazer uma pintura, na fotografia a gente vai usar uma lente. Então a gente vai sair dessa questão de fazer imagens usando nossos dois olhos e usando apenas um olho, que no caso seria a lente, né? E aqui a gente está falando sobre lente, né? Que é exatamente esse momento em que a gente vai sair dessa foto feita da câmera escura e tudo mais, e a gente vai ter um aprimoramento da qualidade dessa imagem, que muito deve ao surgimento das lentes e o aprimoramento dela. Esse nome lente é um nome popular que a gente usa, mas o nome correto é uma objetiva. A objetiva Sidney vai trabalhar segura uma exatamente objetiva à frente do porque rosto. A objetiva é um conjunto de lentes. Então, aqui dentro desta objetiva tem um conjunto de lentes. Claro que popularmente a gente vai usar o termo lente para definir esse objeto. Vai ser esse objeto que vai entrar a luz e depois ele vai registrar essa luz através, né, até chegar na câmera. Esse objeto vai fazer muito sentido, né, dentro da fotografia, que é ele que vai controlar essa entrada de luz mesmo dentro da câmera, né? Porque vai ser por meio disso que a gente vai entender um pouco mais sobre como esse sensor vai responder, pensando numa câmera digital, ou como esse filme vai registrar essa imagem, né? Então é muito importante entender que a lente vai trabalhar também com esse ponto muitíssimo importante dentro da fotografia. E por que eu comentei tudo isso, né?
é para entender, de novo, essa relação entre essas diferenças dessas imagens, né? Porque se a gente pensar que uma imagem vai ser binocular e a outra monocular, ela já tem aí uma forma diferente de fazer esse registro. O Philippe Desbois, nesse livro, O Ato Fotográfico, Ele vai ergue o trazer livro esse citado. pensamento de entender a diferença entre esses dois tipos de registro. Porque como a pintura ela é feita, né, por meio de pinceladas, ela acontece no momento em que está sendo feita. Então, ela vai sendo sobreposta àquele momento e ela vai se tornando pintura ao longo do tempo. Uma fotografia, ela só acontece de uma vez só. Então, isso é um ponto muito importante e de diferencial entre os outros registros. Porque por mais que eu mexa depois na foto, que eu coloque no Photoshop, ou que eu manipule ela de alguma forma, no momento do registro, eu preciso que aquele objeto exista. Eu preciso que ele esteja comigo naquele momento para que eu registre. Senão eu vou estar criando uma imagem digital ou alguma outra coisa que também é interessante, mas que no momento de fazer a foto, aquele momento precisa existir. Isso é muito importante para a gente entender essa diferença entre linguagens e entender também que é isso, a gente vai ter esses dois fatores de variação entre o olhar, da pessoa em que ela vai estar construindo aquela pintura e o olhar através de uma lente, que ainda assim vai ter a manipulação de uma pessoa, ela vai ter intenção, mesmo que ela ache que não, mas ainda assim vai acontecer de uma vez. Pensando também nessa questão da captação dessa imagem e também da exposição à luz, é legal pensar que o pensamento da fotografia ele surge também sem a necessidade de uma câmera ou de um daguerreotipo. Ao mesmo tempo em que a fotografia estava se desenvolvendo, surgiram os fotogramas, que eram essas imagens, feitas através de um papel emulsificado, que vai ser esse papel que vai passar pela essa reação química, que vai ser mergulhado em químicos, e o contato desse papel com objetos. E nesse contato com os objetos é lançada uma luz em cima, então é exposto à luz do sol mesmo nos primeiros experimentos, e depois com um controle maior de luz, e a gente consegue registrar os contornos desse objeto. Então a gente consegue fazer uma imagem fotográfica sem a câmera, pensando só nos contornos. Algo que também foi feito pelo Fox Talbot, o mesmo que fez a questão de entender como que a gente ia multiplicar essas fotos, que eu mencionei na aula passada. Ele vai pegar esse mesmo pensamento de fazer essa cópia, por meio da exposição à luz mesmo, e compreender como que, colocando objetos e organizando objetos em cima dessa mesma folha, ele consegue um resultado gráfico, e fotográfico também, dentro dessa questão dos fotogramas. Um artista muito importante para levar essa questão dos fotogramas, e entender esse lado artístico é o Man Ray. Retrato em preto e branco de Man Ray de com essa perfil. disposição de objetos de uma maneira que, para a época, vai ser super estranho e diferente, assim. Fotos em preto e branco, mãos sobrepostas às silhuetas de dois rostos que se beijam. Leque aberto sobrepõe uma sombra de mão, duas faces de perfil, objetos escuros sobre superfície clara. Relacionado com o pensamento da fotografia, porque quando a gente registra uma imagem, a gente está registrando um pedaço de uma imagem. A gente nunca consegue mexer no todo, dessa imagem, a gente sempre vai fazer um recorte dela. E entendendo isso, a gente reorganiza o mundo de alguma forma. E aí, o que o Man Ray faz é exatamente ressignificar questões que são subjetivas. É exatamente esse ponto da arte, em que a gente também vai desassociar esse registro da fotografia apenas como um registro de algo real ou de uma intenção de real, e a gente vai trabalhar a questão artística dentro da fotografia. E também, paralelo a isso, tem um pensamento de como fazer esse registro de uma forma ainda sem a câmera, como esse objeto que vai ter o filme e tudo mais, que é através das pinholes. Ilustração. As pinholes vão trabalhar da mesma maneira do daguerreótipo, praticamente. Caixa cilíndrica com tampa e um pequeno orifício na extensão. Em que a gente vai fazer um furo, e aí vai de novo fazer uma menção à câmera escura. Então a gente vai fazer um furo que vai entrar essa luz, e do outro lado, ao invés de ter só a imagem refletida, a gente vai colocar um papel sensível à luz, que vai registrar essa imagem refletida. Então, a gente consegue fazer essa imagem sem precisar de uma lente, e sem precisar de uma câmera, de um dispositivo, máquina. Aquele dispositivo vai se tornar um objeto comum
que vai ser escuro e tudo mais, vai fazer a mesma lógica da câmera escura, mas tendo um objeto que vai registrar. Então a gente consegue também, por meio do processo químico, registrar essa imagem e fazer isso para além de uma câmera ou de algum dispositivo, né, que a gente tenha disponível. É importante lembrar que esse pensamento do Niepce e do Daguerre orienta muito a forma como as câmeras são hoje em dia até. O que aconteceu foi uma digitalização desse mesmo pensamento, porque ainda assim a fotografia funciona pela mesma lógica. É a entrada de luz captada por um sensor. E esse sensor pode ser a parede, no caso de uma câmera escura, pode ser o filme ou pode ser uma placa de metal. Então, esse pensamento ainda é o mesmo dentro da fotografia, o mesmo pensamento do surgimento dela. E por isso que é muito importante a questão da luz, porque ela vai orientar toda a forma de fazer fotografia. E aí, pensando nisso, eu trouxe alguns artistas que trabalham com a luz dessa maneira excepcional, em que a luz vai contar a história através também desse registro fotográfico. Um nome muito importante é o Edward Weston. Ele vai trabalhar antigo. com a luz Edward, de uma maneira homem branco de excepcional. bigode, E quando segurando digo uma excepcional, câmera não é grande. só da minha parte elogiando o trabalho dele, e sim da forma como ele trata a luz mesmo. Ela vai trabalhar nessa fotografia dessa maneira excepcional, como eu mencionei, e ela vai contar muito da história, porque ele consegue, por meio da luz, iluminar uma folha de repolho a um ponto que ela pareça um tecido molhado. Foto. Então, é Sobre interessante fundo perceber preto, como uma que a luz folha de aqui repolho trabalha iluminada nesse por foco espetáculo de luz da imagem. branca. E ao mesmo tempo ele consegue trabalhar sensações por meio dessa fotografia a um ponto de fazer uma imagem, por exemplo, de um pimentão que parece super melancólico. Então ele dá a esses pimentão objetos iluminado em tons de preto e sensações branco. por meio da luz. Uma cebola Isso é cortada muito ao meio importante com no trabalho pontos de dele, luz assim, branca e nas vai trazer camadas. esse ponto, que é de trabalhar essa luz dentro desse sentido de contar a história também. Mais do que ser apenas esse registro, a gente eleva, né, também esse registro a um pensamento artístico mesmo. E aí a gente vai trazer de novo a questão da reorganização feita através do artista. Ele vai reorganizar o olhar através desse pensamento da luz, né? E aí, uma outra artista que vai trazer essa questão muito importante é a Vivian Maier. Ela é uma artista que trabalhou sua vida inteira como babá, mulher e o branca trabalho de dela cabelo foi curto, com uma reconhecido câmera após a sua morte, retangular. porque os negativos dela foram encontrados através de um leilão. Um comprador, né, adquiriu, né, uma caixa sem saber o que tinha dentro, e lá ele descobriu que tinha todos os negativos da Vivian Maier. Então, a partir disso, ele fez o processo, né, de revelação, e a gente conheceu essa percepção da Vivian a partir da realidade dela. Retratos então, em preto e branco, mulheres diante de uma parede, rapaz com aves pousadas nos braços, homens segura um espelho no qual vê o reflexo de uma mulher, um quadro de Cristo ao fundo de uma senhora sentada, retrato de uma jovem. Faziam, que era trabalhar o autorretrato, já que, como ela é a pessoa que está fazendo a foto, ela não precisaria exatamente pagar para fazer aquela foto. Então a gente consegue perceber a questão de trabalhar esse autorretrato como a gente conhecer essa história dessa pessoa, né? E aí a Vivian, ela vai, através do autorretrato, trabalhar esse ponto muito importante da presença dela e também a questão de como os Estados Unidos funcionavam naquela época que ela registrou. Então a gente vê uma aceleração exatamente da questão industrial e tudo mais, e do trabalho das mulheres e tal, por meio da fotografia dela. E através também dessa percepção, né, da sua volta, eu trago também essa outra artista, que foi a Gioconda Riso. Retrato em porcelana de Gioconda, mulher branca de cabelo ondulado. Porque ela vai ser a primeira mulher a ter um estúdio fotográfico no Brasil. Ela, desde adolescente, acompanhou o pai dela nessa questão das fotografias, né? O pai dela também era fotógrafo. E aí ela monta esse primeiro estúdio que chama Foto Fêmina, que aconteceu em São Paulo, né? No centro de São Paulo. E esse estúdio, ela fotografava as mulheres e crianças, e ela tinha uma questão muito particular, que ela registrava sempre a pessoa do ombro para cima. Retrato em preto, né, e branco de uma mulher registros. Que sorri e então, abraça um gatinho. Sempre essa questão do retrato muito bem determinado, né, desse rosto muito bem determinado. Ela trouxe também essa inovação que foi essa impressão por meio da porcelana. E aí aqui ela traz o quê? Ela muda o suporte da fotografia de novo. Então a gente sai, né, da questão do papel, da parede, né, do sensor da câmera, a gente transforma esse suporte, né, que é o que vai receber a imagem, em uma porcelana.
Então, é importante perceber como que ela trouxe essa inovação naquele momento, né, no início do século XX. Então, ela já vai trazer esse pensamento e essa nova forma, sem falar que agora, né, ela está começando a ter esse nome divulgado e também falado sobre essa questão de ser essa primeira fotógrafa a ter um estúdio no Brasil. Algo que, felizmente, está mudando ao longo do tempo, né, porque a questão da fotografia hoje em dia ela não é determinada apenas pelos homens. Então a gente consegue, por meio também dessa questão da acessibilidade e de ter questões de celular e da questão também de trabalho e tudo mais, trazer também mais mulheres para esse campo de registro e que contem as suas histórias através da fotografia. Bom, aqui eu citei alguns exemplos de fotógrafos que usaram da luz como essa forma de registro. E eu convido você exatamente a observar muito bem como que essa luz acontece. A gente pode olhar uma janela, por exemplo, e observar como que a luz ela reage ao longo do dia naquela mesma janela. Ou colocar um objeto e ver como ele reage ao longo do dia, né, dentro daquele mesmo contexto. Então você pode fazer esse registro para entender como que essa luz funciona e para você também entender qual luz você prefere, né? Pensando principalmente nessa luz natural que vai entrar pela janela ou que vai ser de um lugar aberto. Então é legal que a gente observe muito bem a luz porque ela vai contar muito da sua história. Então, através disso, na fotografia, a gente consegue, além de reforçar o que a gente quer, iluminar exatamente os nossos pensamentos, literalmente. Bom, então é isso. Eu espero vocês na próxima aula e até a próxima. Nuvens coloridas Tchau. se expandem e se mesclam. Via Futural Mix, experimente arte com a gente.